Olá, estamos de volta com a nossa primeira aula do Cor Inquietum. Eu quero apresentar para vocês aqui um coração inquieto que eu gosto muito. Sempre achei muito interessante esse personagem, o quanto o seu coração é inquieto e o quanto ele tem a nos ensinar, que é o personagem Ulisses, da Odisseia, de Homero, o grande autor grego, o grande poeta, o grande pai da cultura e da educação grega, como vai dizer o nosso grande Werner Jägler, grande estudioso de Homero, grande estudioso alemão, autor da Paideia, que é a educação do homem grego. Ele vai dizer que Homero ele foi o pai da educação grega. Olha que interessante isso, um poeta. Um poeta que até hoje discute se ele existiu ou não, a chamada causa homérica. Mas isso aqui não é importante, porque o mais importante é que essa obra chegou até nós. Uma obra que tem quase 3.000 anos, aproximadamente, de existência. Uma obra, portanto, pagã. Bento XVI, ele vai dizer num discurso na Alemanha que no ano de 2011, que existem 3 cidades, portanto existem 3 pilares da cultura ocidental. Jerusalém, a primeira cidade, Atenas, na Grécia, e Roma. E ele vai trazer o símbolo da placa que Pilatos colocou na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está escrito Jesus, Rei dos Judeus, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, em 3 idiomas, em hebraico, no latim e no grego. Isso simboliza para nós aquilo que viria a ser a nossa cultura ocidental. E para nós que somos brasileiros, portanto, fomos colonizados por um reino, o reino de Portugal, por um reino católico, que trouxe para nós essa cultura dos grandes poetas, essa cultura grega, essa cultura romana com o latim. Os jesuítas vieram aqui para o Brasil no descobrimento do nosso Brasil e ensinaram latim para os índios. Celebravam a missa em latim, catequizaram os nossos índios. E nós fomos ali colonizados por um reino católico. O primeiro ato, vai dizer Pero Vaz de Caminha, na sua carta, sua crônica do descobrimento, a carta que ele vai escrever para o rei de Portugal, que foi celebrado uma missa. A primeira atitude dos portugueses, que quando as naus chegaram em terras brasileiras, que era uma terra chamada Pindorama, que depois veio a ser chamada de Terra de Santa Cruz, que hoje nós chamamos de Brasil, por causa do vermelho, do pau-brasil. Então nós somos frutos dessa cultura ocidental, dessas três cidades, os 3 pilares que Bento XVI trouxe para nós em 2011. Roma com o direito romano, com o latim, tudo aquilo que nós entendemos hoje como também o direito natural, tão estudado por John Finnis, grande estudioso, grande tomista, neotomista, John Finnis, que vai estudar o direito natural. Nós temos também Jerusalém como uma das cidades com toda a cultura judaico-cristã, que nós temos acesso através das Sagradas Escrituras, através do Sagrado Magistério e também da Sagrada Tradição, que nós católicos, talvez você não seja católico e acompanha o nosso Cor Inquieto, nós católicos chamamos de o tesouro da nossa fé, o depósito da nossa fé, que para nós católicos é a tradição, Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. E nós teremos uma outra cidade, que é a cidade de Atenas. Ali nós teremos a filosofia perene com os gregos,
passando por Sócrates, o pai da filosofia, que também é esse coração inquieto. Sócrates vai dizer: só sei que nada sei, essa frase célebre de Sócrates, que muito tem a ver com o nosso clube. Talvez você esteja até esse momento da nossa primeira aula pensando: poxa, mas eu já sei de tudo isso. Mas você precisa reconhecer talvez aquilo que você ainda não saiba, ou saiba, mas ainda não consiga relacionar com a realidade da sua vida. Só assim o nosso coração inquieto encontra descanso, quando nós conseguimos nos instalar na realidade. E a boa formação do nosso imaginário é capaz de realizar isso em nós, nos instalar na realidade, nos dar instrumentos de observação daquilo que é real e daquilo que é apenas uma alienação nossa, apenas uma alienação da nossa imaturidade. Eu quero apresentar para vocês a realidade através dos versos desse grande poeta grego, dessa primeira cidade que nós iremos visitar, que é a Grécia, dessas três que formam a cultura ocidental. Mas estaremos sempre dialogando com as outras. Então eu quero tomar aqui, para nos ajudar, um outro coração inquieto, que é Otto Maria Carpo. Essa obra aqui maravilhosa, monumental, chamada História da Literatura Ocidental. Otto Maria Carpo, ele é um austríaco, um crítico literário austríaco, naturalizado brasileiro, um grande herói, grande coração inquieto. E ele vai estudar filosofia, direito em Viena, ciências matemáticas em Leipzig, sociologia em Paris, literatura comparada em Nápoles, política em Berlim, além de doutorar-se em letras e filosofia na Universidade de Viena. É um grande autor. Olha o que esses grandes homens vão falar a respeito de Otto Maria Carpo. Antônio Cândido, por exemplo, vai dizer que Carpo poderia ter sido o que quisesse. Cientista, professor, crítico de arte, de música, de literatura, líder político, doutrinador, além de ser um homem apaixonado, voluntarioso e combativo. Carpo era desses casos raros de capacidade universal, pois lia e aprendia muitas vezes mais do que os outros. Tinha um coração inquieto. Esse polímato, nós chamamos de polímato, essas pessoas que são eruditas, que têm um vasto conhecimento. Ele sabia pelo menos uns 10 idiomas, vai dizer aqui, grande autor, grande crítico literário. E só para vocês terem mais um elogio aqui de Carpo, para seguirmos em frente, Carlos Drummond de Andrade, o grande poeta de Itabira, poeta do nosso modernismo, ele vai dizer: livro-chave, essencial, a cada página suscita um problema, desvenda um significado, abre um caminho. Olha que interessante. E por último, não menos importante aqui, Gilberto Freire vai dizer: Carpo não era apenas um erudito de raro conhecimento enciclopédico, mas um autêntico mestre. Então vamos ouvir, não do professor Elton aqui, que tem só um coração inquieto, que é um mero professor de literatura, mas vamos ouvir aqui do Otto Maria Carpo, que na minha opinião é o grande crítico literário da nossa história. Ele vai dizer o seguinte: Homero é o próprio mundo grego. Olha que maravilhosa afirmação. Homero é o próprio mundo grego. E ele vai dizer aqui: nasceu com a civilização grega a língua e o metro, o hexâmetro, que é a forma com que são construídos os versos, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, os dois grandes épicos homéricos. A Ilíada, que vai narrar para nós a história da Guerra de Troia, a Guerra de 10 anos, onde nós teremos como tema central a ira de Aquiles. Aquiles, filho de Peleu e Tétis, da deusa Tétis. Aquiles que foi banhado nos rios, sendo seguro ali pelos calcanhares, portanto apenas o seu calcanhar não foi imerso nos rios e ficou ali sendo a sua fraqueza. Quem nunca ouviu a expressão
calcanhar de Aquiles, que todos nós temos essa fraqueza, a ira de Aquiles, que será determinante para a vitória dos gregos, para o subjugamento ali dos troianos. Teremos o grande príncipe de Troia, Heitor, filho de Príamo, Paris, que por causa do rapto de Helena irá ocasionar toda essa guerra. Aí cabe uma diferença entre rapto e sequestro. Ele raptou Helena, porque a seduziu depois de ter passado aí por um concurso de beleza entre as deusas Atena, Hera e Afrodite, que estavam participando do casamento de Peleu e Tétis. Olha que interessante, elas estavam num casamento de Peleu, que era um humano que estava se casando com a deusa Tétis. As três estavam ali no casamento, mas uma outra deusa, uma quarta deusa, não havia sido convidada para o casamento, que foi Elis. Era a deusa da discórdia. Imagina só, a deusa da discórdia não foi convidada para o casamento. O que ela causou? Causou discórdia, isso mesmo. Ela pegou um pomo, uma maçã, o pomo da discórdia, e lançou na festa. Jogou na festa essa maçã, que tinha a seguinte inscrição: para a mulher mais bela, para a deusa mais bela. Imagina a confusão, a discórdia que causou aquilo. Cada uma das deusas gregas que eram vaidosas, né? E os deuses gregos, eles têm essas características humanas, das nossas paixões, eles são vaidosos. Aí o grande estilo também de Homero, a grande capacidade que Homero tem de nos trazer para a realidade. Quando nós lemos esses mitos gregos, nós lemos essas histórias de milênios, né, de quase 3.000 anos atrás, por que nós nos identificamos com as fraquezas desses semideuses, desses deuses? O calcanhar de Aquiles, a fraqueza de Paris diante da beleza, que era quase uma personificação do belo, a beleza de Helena, porque nós somos assim também. Nós, por causa dos nossos sentidos externos, da nossa visão, da nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso tato, nós somos o tempo todo arrastados, atraídos, também por nossa inclinação, a nossa concupiscência, essa tendência que nós temos de nos apartar daquilo que é elevado para aquilo que é mais baixo, que são as nossas paixões. E a mitologia grega, ela traz todo esse arcabouço mimético e também arquétipo de modelos, de personagens que nós podemos olhar e pensar: poxa, eu preciso ser assim. Eu quero ter essa coragem estoica de Heitor, que vai morrer de maneira quase que de maneira heróica, quase que como um mártir, ao enfrentar Aquiles na sua ira, sabendo que Aquiles era praticamente indestrutível, com exceção ao seu calcanhar, que depois será ferido por uma flecha de Paris e vai matá-lo. Então é extraordinária Ilíada, mas o nosso livro em questão é o livro que é a sequência dessa história. Não de maneira tão conectada assim. Até alguns críticos dizem que há elementos que destoam, mas nós sabemos que é uma sequência, no sentido de que Ulisses, ou Odisseu, os gregos chamam de Odisseu, e nós, latinos, chamamos de Ulisses. É o regresso de Ulisses, depois de 10 anos de guerra. Sua esposa Penélope, agora falando dessa grande obra aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu gosto muito dessa tradução, a tradução aqui de Frederico Lourenço. Frederico Lourenço, que é um português, uma ótima tradução, mas eu também gosto muito
Aqui o meu é pela editora Penguin Companhia. Nós temos aqui também, para te mostrar para cada um de vocês, a tradução do Carlos Alberto Nunes, que eu gosto muito, grande crítico literário brasileiro, grande crítico literário. E essa imagem aqui é extraordinária. Quero falar dessa imagem aqui para vocês. Eu gosto também desse helenista aqui, uma obra mais didática, mais acessível também, Menelaus Stefanides, grande helenista da editora Odisseus. Então fica aqui essas opções. Eu tenho aqui mais essa, um pouco, uma capa dura aqui, bonita também, para mostrar para vocês. Essa tradução aqui é de Antônio Pinto de Carvalho. Tá bom, gente? Então, qual o tema dessa aula, professor? Passado aí quase 16 minutos de introdução, qual é o tema da aula de hoje? É o regresso de Ulisses. O regresso espiritual de Ulisses. Esse retorno de Ulisses que é, simbolicamente falando, é o retorno de cada um de nós, peregrinos. A nossa alma está sempre a retornar à casa do Pai, ao nosso lar, retornar àquele lugar onde nós podemos descansar o nosso coração. Ulisses, depois de tantos anos de guerra, ele estava com o coração muito inquieto. Ele precisava retornar para sua esposa, Penélope, que é um modelo aqui de fidelidade conjugal. Depois, durante a ausência de Odisseu, Ulisses, né? Vou chamá-lo aqui de Ulisses, tem esses dois nomes. Durante a sua ausência, aqueles que moravam em Ítaca, o seu reino, quiseram usurpar o seu trono. Mais de 100 homens começaram a lapidar os seus bens, a violar as empregadas, a fazer uma espécie ali de churrasco na laje, a quebrar a casa, a fazer ali festas e mais festas, e queriam desposar a rainha, que é um abuso sem tamanho. Queriam desposar a rainha, queriam se casar e ocupar o seu lugar. Depois de 10 anos, e ele já tinha um filho que estava ali. Ele passou muitos anos depois até conseguir retornar. Então, durante todo esse trajeto, esse retorno, que foi muitas vezes adiado por conta dos pecados e dos vícios de Ulisses, suas fraquezas, mas também ele passou por um momento de transcendência, de maturidade. O Ulisses da Odisseia não é o mesmo Ulisses, por exemplo, da Ilíada. Sempre com aquela característica, né, marcante da sua inteligência. Por exemplo, foi dele a ideia do cavalo de Troia, o cavalo que foi o presente dos gregos. Por isso que hoje nós usamos, por exemplo, aquela expressão: olha, isso daí é um presente de grego, hein? Quer dizer que não é um bom presente, porque dentro desse presente pode ter ali o inimigo que vai destruir de dentro para fora, que foi o que os gregos fizeram. Assim eles venceram os troianos, porque Troia era uma cidade fortificada, intransponível os seus muros. Mas este cavalo levou os guerreiros gregos para dentro dos muros de Troia. É assim a nossa vida, quando nós permitimos que certas coisas entrem pelo nosso imaginário, pelos nossos olhos, pelos nossos sentidos, e vai acontecendo um autossabotamento. Nós vamos permitindo que seja minado em nós todas as nossas capacidades, as nossas potências, e vamos sendo derrotados aos poucos. Eu quero continuar esse vídeo com vocês, aprofundando um pouco mais dessa trajetória, desse retorno de Ulisses, que é um retorno de maturidade espiritual interior, ao qual todos nós somos chamados. Que o nosso coração esteja inquieto para a próxima aula, que ela é imperdível. Um forte abraço e até lá!